Está no ar o Capixaba Cast. O Capixaba Cast tem como objetivo evidenciar e conectar personalidades que fazem a diferença no Espírito Santo. Sejam elas capixabas de origem ou de coração, pessoas que tornam o Espírito Santo ainda mais percebido lá fora, são as pessoas que merecem estar aqui. Eu quero agradecer você pela audiência, por estar acompanhando, compartilhando. Tenho certeza que o nosso propósito maior é tornar o Espírito Santo protagonista da federação. E quando se fala em protagonista, eu sempre acredito que precisa trabalhar com gente, né? Entender quais são as pessoas que vão contribuir para o sucesso de uma empresa, de uma marca, entender, na verdade, sobre recursos humanos, recrutamentos e seleção. E pensando nisso, eu trouxe que, para mim, é uma das maiores autoridades aqui do Espírito Santo, Ioná Oliveira. Bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Muito feliz de ter você aqui. A gente já estava trocando aqui nos bastidores, né, Ana? Assim, uma conversa muito interessante sobre o seu trabalho, que é um trabalho muito bonito, inclusive eu, enquanto empresário, estou super interessado. Mas antes de a gente falar um pouquinho do trabalho da Self Company, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Quem é a Ioná Oliveira, de onde ela vem, o que levou você a trabalhar nessa área, né? Levou você a criar a Self Company. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sou baiana, né? Eu sou de Eunápolis, do interior da Bahia. E a minha trajetória é bem interessante. O lugar era pequeno, sem grandes oportunidades, né? Eu fui, assim, filha de uma mãe solo, com 11 irmãos. E ali, naquela sede de querer mais, né? Eu vim. Assim que a minha mãe faleceu, eu falei, agora é a hora. Eu vou buscar mais. Quero muito estudar. O meu maior desejo, até hoje eu trago muito essa sede de aprender, né? E aí eu vim para o estado. Eu perguntei a uma irmã minha que já morava aqui, se ela conseguia me receber. Ela falou, vem. E aí começou, eu já cheguei, já fui trabalhar em uma escola de informática na época, e já entrei no pré-vestibular, e ali eu fui só criando a minha identidade como profissional, né? Que bacana. Então, assim, as suas formações aconteceram aqui no Espírito Santo, você chegou, a qualificação, essa parte eu não sabia, que bacana. Todas aconteceram aqui. Então... O meu desejo era, assim, sem saber muito, eu falo sempre que eu sabia, eu tinha certeza do que eu não queria. Que era ficar lá, que era não ter uma vida profissional estável. Repetir aquele padrão também. Repetir o padrão. Agora, eu não tinha muita clareza de que caminho percorrer. E foi aí que eu prestei pré-vestibular para psicologia, né? Fiquei por 1/10 na época. Gente. E aí o meu chefe, na época, me chamou e falou assim, Ioná, eu tenho planos para você aqui dentro. Agora, por que psicologia? Aí eu falei assim, na verdade, eu nem sei. Aí ele falou, pois é, se você fizer administração, eu tenho aqui um leque de oportunidades. Eu gosto do seu perfil, eu acredito que você vai somar muito dentro da nossa empresa, mas eu preciso que você faça administração. Olha que bacana. E aí eu saí dali, pensei e fui fazer administração. E realmente, abri um leque de oportunidades. Para você, isso é maravilhoso. Olha que dica importante que a Ana traz. Eu sempre gosto de falar sobre isso também. Quando você não souber genuinamente o que você quer, saiba ao menos o que você não quer. Porque todas as vezes que a gente sabe aquilo que a gente não quer, a gente quer sair de perto, né? Então, já vai automaticamente aproximar a gente daquilo que a gente mais quer na vida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí de como que nasceu. Então, aí a administração te qualificou, trouxe ali os elementos para você sobre recursos humanos, mas em que momento que nasceu a Self Company? Como que foi o nascimento dessa marca? Pois é, aí na administração eu foquei muito na área de RH, né? Me especializei, várias formações aí na área de RH, de desenvolvimento humano, e trabalhei 7 anos, trabalhei em várias empresas ali como gestora de RH. E a minha última experiência corporativa, eu fiquei quase 7 anos e falei assim, agora é a hora de buscar algo novo. A sede de aprender, de buscar algo novo, também. De empreender. E aí foi que nasceu a Self Company. O objetivo da Self Company é muito claro para mim, com base em tudo que eu vivi nas experiências como gerente de RH. É alinhar pessoas e organizações. Self vem muito como indivíduo e company organização. Esse alinhamento é fundamental para trazer produtividade, para trazer performance para a empresa.
Que bacana, que maravilha. E aí, dentro da atuação da Self Company, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os desafios que as empresas estão vivendo hoje. Quando se fala do mundo contemporâneo, né, Ana, mudou tudo. Eu falo assim que a gente não pode mais viver na síndrome da minha época, né? Era tudo diferente, o comportamento era diferente, as prioridades eram outras, a geração mudou também. Antes de você falar sobre a atuação da Self Company, fala pra mim, como que quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam hoje, assim, para ter mão de obra qualificada e fazer com que essa mão de obra produza? Hoje eu percebo nas minhas consultorias, nas experiências aí dentro das pequenas e médias empresas, que elas crescem até de forma até rápida, né? Mas ela não estrutura a sua área de gestão de pessoas. Isso. E quais são os maiores desafios? Primeiro, entender qual é o perfil que eu preciso aqui dentro. Existe um desalinhamento muito grande, e aí eu trago o quê? Qualquer um. Às vezes, eu até uso a expressão, tem empresas que pegam laço. Eu estou precisando de você, então tá bom. Ah, fulano me indicou você. Não tem problema em indicação. Um parente próximo, exatamente. Às vezes, comigo. Eu falo, por exemplo, que indicação é excelente, né? Porque geralmente é uma pessoa que conhece o seu trabalho, conhece a empresa, conhece a cultura, mas é importante entender aquele profissional que foi indicado, ele tem o perfil que você precisa para aquela vaga? Né? Então, é muito importante. E isso é um desafio. Esse desalinhamento é o que eu mais vejo dentro das empresas. Verdade. E as empresas têm sabido lidar com isso, assim, ou quando os empresários te procuram, já procuram para apagar um incêndio, assim? Infelizmente, a cultura. É importante você falar sobre isso. Eu já chego para apagar incêndio. E é importante ter essa estrutura. Por isso é que eu falo que eu faço o que eu já vivi. Né? E te dá segurança para isso também. Me dá segurança porque eu já vivi e eu sei qual o caminho que eu devo percorrer para estruturar, entendeu, a empresa. A maioria, como eu falei, elas crescem muito rápido, mas não se estruturam, e aí é que chama a Self Company para quê? Preciso apagar incêndio. Eu preciso criar uma equipe que realmente dê resultados. Isso é muito importante. Quando se fala da mão de obra capixaba, hoje se fala muito sobre o desafio do capixaba, sobre atendimento, né? Você obviamente tem experiência em entender muito além da mão de obra capixaba, você obviamente vai lidar com outros parceiros de outros estados. Você acha que o comportamento do capixaba é diferente? Até pelo fato de você ser da Bahia, né? É diferente, então, ou esse desafio ele é nacional, geral, ou o Espírito Santo tem um desafio único, assim, que é mais com ele mesmo? A gente tem sim um desafio aí que é global mesmo, né? Mas o perfil do capixaba, ele é um perfil diferente. Quando a gente estuda análise comportamental, o perfil do capixaba, por exemplo, é totalmente diferente do perfil do paulista, do perfil do baiano, entendeu? Do mineiro. Do mineiro. Então, é importante entender isso. E lógico, Lucas, você, quando a gente se torna empresário, é importante entender que contexto que eu estou entrando. Porque você sabe, geralmente o empresário, ele monta algo porque ele foi excelente técnico, né? E ali e as coisas vão acontecendo da parte técnica. Mas e a gestão? Né? E quando se fala de pessoas, então é muito importante você entender qual é o perfil do profissional que eu preciso. O perfil daqui do profissional capixaba, ele é aquele perfil mais tranquilo, ele é aquele perfil que desafio não é muito a praia dele, entendeu? Gosta muito de segurança no ambiente. Então colocar um profissional desse para resolver um problema assim de cara, não vai. E é muito importante sua fala, até porque você está dentro do processo de recursos humanos, né? Quando se fala no comportamento capixaba, a gente fala muito sobre atendimento, né? É como se o capixaba não fosse muito de socializar, né? E, na verdade, isso dentro da empresa acaba sendo um desafio muito maior, né? Quando se fala em equipe, time, isso é muito importante. O que você diria hoje para o empresário que está passando por um incêndio? Porque às vezes o incêndio dele, ele fala assim, eu estou com um problema no meu financeiro, meu caixa não está fechando. Eu ouço muito isso pelos meus mentores, eu estou com um problema na minha empresa que não cresce, minha empresa não cresce, está estagnada. E eu não sou de recursos humanos, mas eu começo a entender que o problema são pessoas, né? O famoso pessoas, processos. O que você diria para o empresário que está nos assistindo hoje, que está vendo que tem uma coisa travada na empresa dele? Seria demitir todo mundo ou passar por um processo de entender o perfil de cada um? Você falou que você é chamada quando está no incêndio. Qual é o processo que você faz quando você chega nesse incêndio? Há vida, há solução num processo como esse? Sim. O que eu oriento vamos fazer um diagnóstico organizacional.
deixa eu entender. Vamos entender junto qual é o cenário. Porque, às vezes, lógico, a gente tem pontos cegos e como você está dentro do caos, você acha que é aquilo. Muitas empresas me chamam assim, eu estou com problema de relacionamento no setor comercial. E aí eu solto o diagnóstico. E aí a gente percebe que não. Tá? A relação interpessoal, ela está evidente por causa de um outro problema. Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar para se trabalhar é o diagnóstico organizacional. Contrate o diagnóstico e você vai ver, vai ficar muito claro onde você precisa, qual é o gap, onde você precisa atuar de forma bem assertiva. Que maravilha, fico muito feliz em ver sobre esse processo. Quando se fala na Self Company hoje, eu gostaria que você trouxesse para a gente quais são os produtos. Você falou comigo sobre um projeto do RH Essencial. Como que o RH Essencial funciona para as empresas hoje? Então, por causa da necessidade que eu via dentro das PMEs, veio muito a necessidade de criar um produto com alguns pilares específicos para atender. Né? Então, o RH Essencial, por exemplo, inicia desde da criação da identidade organizacional. Você sabia que tem empresas que ainda não têm identidade organizacional? Qual é a missão? Qual é a visão? Se você não tem claro isso, qual é o direcionamento que você vai dar para a sua equipe? Está todo mundo perdido. Você entende? Porque até você está perdido. Você está trabalhando ali em senso de urgência. Todos os dias na urgência para pagar boleto. O RH Essencial, ele vem ali para te trazer direcionamento. Entendeu? Então, a gente começa ali com a identidade organizacional. Depois, a gente trabalha o recrutamento e seleção de forma estruturada. Entendeu? O mapeamento dos cargos. Tá? Eu preciso de 10 cargos, um exemplo. O que cada cargo vai fazer? Quais as competências comportamentais que aquele profissional precisa ter para desenvolver aquela atividade? Então, a gente faz tudo isso, entendeu? E ali até a gente chega no plano de cargos e salário, que é assim a nossa consultoria premium. Quando a empresa está estruturada, aí o plano já de é cargos e o próximo salário. Passo. E quando você faz, que a gente está chamando carinhosamente de incêndio aqui, a solução de você olhar para um público que já está dentro, um público interno, e aproveitar melhor esse time, porque talvez você é empresário que está nos assistindo, está imaginando assim, que já não tem saída mais. Como que se dá um resultado numa equipe que está desalinhada, estruturada, sem cultura, sem processos? Há casos nos seus clientes em que você realinha a empresa e eles passam a ter um fluxo muito melhor, inclusive até aumento da empresa? Nossa. O objetivo é esse, né? E sim, existe luz no fim do túnel. Porque às vezes vem sempre assim, eu acho que eu vou ter que demitir todo mundo. Não necessariamente. Isso. Vamos entender, né? Vamos colocar cada um em seu lugar. Será que cada um está realmente em seu lugar? Então, o nosso trabalho é muito esse alinhamento, colocar a pessoa certa no lugar certo. E para isso é importante entender perfil, entender o que você quer para aquele cargo, entendeu? Entender qual o propósito do cargo e também da pessoa, para entender se está alinhada, porque às vezes a pessoa tem até o perfil, mas não é aquele cargo que ela quer. Verdade. Né? E você sabe, salário não motiva ninguém. No início está tudo bem, mas depois começa. Então a gente faz todo um alinhamento e a gente consegue aproveitar muitas pessoas. Tá? Isso é muito importante, né? Às vezes, na maioria das vezes, o empreendedor, eu falo que houve um momento no Brasil que romantizou empreender. Então todo mundo tecnicamente acreditou que poderia empreender. Vejamos do lado positivo. Porém, a maioria agora está recebendo a fatura, né? Então o não crescimento, a gestão, eu passei muito por isso, eu abertamente falo sobre isso. Sempre eu alucinava que os meus colaboradores seriam da forma que eu fui enquanto colaborador. Por exemplo, eu era chefe de recursos humanos, eu não ia embora sem fechar uma folha de pagamento, devia dar 11 horas da noite, enquanto tivesse. Quando eu criei a empresa, eu imaginei, vai ser a mesma coisa, aí as coisas começaram a não acontecer, as entregas começaram a não chegar da forma que eu gostaria, e eu percebi que eu tinha que investir. Quando se fala pessoas e processos, parece óbvio, mas eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho, né? Tá levando para o empresário, pessoas, como identificar as pessoas e como que você trabalha os processos com as pessoas? Geralmente, como que a gente faz isso? Primeiro entendendo qual o perfil da pessoa, né? E quais os processos que podem estar. Que pode estar alinhado ali para que ela realmente performe. Porque às vezes você tem um processo, mas você não tem a pessoa certa que vai performar, entendeu? Então a gente faz muito esse alinhamento.
né? E às vezes a gente consegue, a gente utiliza uma ferramenta chamada soft skills, porque às vezes a pessoa ela traz características muito boas para desempenhar aquela atividade. Mas quando a gente aplica como, ok, você tem o perfil que parece atender o cargo, mas como vai ser você dentro do cargo? É como se embalasse, colocasse Lucas dentro do cargo. E aí a gente percebe que há o quê? Muitas inabilidades. Então a gente trabalha naqueles gaps que realmente está desalinhado, entendeu? Seria como se o empresário não conhecesse os seus colaboradores de uma forma mais profunda e esse diagnóstico traz para ele, olha, já traz com clareza, inclusive, quais seriam as atribuições que poderiam ser associadas? Traz com clareza. E sendo bem sincera, e lógico, tá tudo bem, né? Muitos empresários não colocam a pessoa certa no lugar certo. Na maioria das vezes, né? A maioria das vezes. Que bacana, Ioná. Assim, para mim está sendo um presente te receber aqui no Capixaba Cast. E para mim é um momento muito importante a gente poder olhar e saber que no Espírito Santo tem uma profissional como a Ioná. Eu quero que você que está nos acompanhando, que é empresário, que está buscando cada vez mais resultados, entenda um pouco mais, né, sobre o trabalho da Ioná, para que você também tenha o benefício de ter uma gestão organizada, pessoas alinhadas aos processos e, consequentemente, cresça muito mais. Mas eu queria que você deixasse para o final para a gente, né, olhando para aquela câmera, qual dica que você traria para os empresários, o que eles poderiam fazer, e finalizasse dizendo aonde nós encontramos a Ioná, deixando aí suas redes sociais, seus contatos, e para esse empresário que está te assistindo, que está aqui com o coração aflito, que não sabe o que vai fazer, ou que já tem uma empresa estruturada, qual seria o diferencial que a Selfie Company traria? Gostaria que você deixasse essa mensagem final para a gente. Comece com as pessoas. O seu negócio, provavelmente, quando você chega ao ponto de se sentir sobrecarregado, é porque o seu negócio ele chegou em um patamar que precisa de pessoas competentes. Comece com as pessoas certas. Entende? Faz um mapeamento. O que eu preciso para esse cargo? E eu tenho um profissional certo para esse cargo. A partir do momento que você tiver clareza do que é o cargo, do que você precisa para o cargo, você consegue sim alavancar o seu negócio com pessoas altamente performadas. E onde que nós encontraríamos a Self Company? Eu estou no Instagram, Self Company Consultoria. A gente está no LinkedIn também. Então, se você tiver dúvidas, se você quer saber um pouco mais sobre como funciona, em todas as redes sociais e também no nosso site, www.selfcompany.com.br. Você acabou de acompanhar, então, uma entrevista exclusiva aqui no Capixaba Cast com a Ioná Oliveira, da Self Company. Eu quero convidar você a continuar acompanhando o Capixaba Cast. Toda semana um episódio novo, e você, inclusive, pode indicar, deixando aqui nos comentários, quem você gostaria de ver sendo entrevistado aqui também. No Capixaba Cast temos um lema: o show está apenas começando. E a gente se vê no próximo episódio.